O que é eleição e predestinação? Quais as condições da eleição bíblica? O que se espera da vida nova dos eleitos? A necessidade de se ter uma vida santa e irrepreensível é um dos propósitos da eleição? O que é a predestinação genuinamente bíblica? Graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo a esta síntese da videoaula da Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos, segundo trimestre de 2020, comentarista pastor Douglas Batista. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Lição 3, eleição e predestinação, 19 de abril de 2020. A eleição é Deus escolhendo em Cristo um povo para si mesmo, e a predestinação diz respeito ao que Deus planejou antecipadamente, fazendo com que aqueles que fora escolhido nele permanecesse em Cristo. Dessa forma, a questão da predestinação não significa Deus decidindo antecipadamente quem será salvo ou não, mas decidindo antecipadamente o que planeja que os eleitos em Cristo sejam ou venham a ser. Deus predestinou como os eleitos, isto é, aqueles que estão sendo salvos em Cristo, que deveriam ser, em primeiro lugar, conforme a semelhança do seu Filho. Vejamos Romanos 8, 29 em diante, e em seguida serem chamados, justificados, glorificados, santos e irrepreensíveis, conforme Efésios 1 e 4, adotado como seus filhos, redimidos para o louvor da sua glória. Efésios 1, 11 e 12. Aqueles que receberiam o Espírito Santo, destinatários de uma herança a serem criados para realizar as boas obras. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento, a salvação, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, através desse chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal, a fim de perseverar até o fim. A predestinação do crente leva-o a ser conforme a imagem de Cristo. Assim sendo, todos somos exortados a perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24 e 13. A graça divina tanto salva quanto nos preserva a alma neste mundo corrupto e corruptor. A fé antecede a regeneração, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2 e 8. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16 e 16. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aleluia. O texto áureo nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. A verdade prática nos diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que,
creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Para fundamentarmos esta lição 3, eleição e predestinação, temos a leitura bíblica em classe, baseada em Efésios 1, versos 4 ao 12. A introdução. A eleição e predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Estes vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. O significado bíblico da palavra eleição, do grego eklekomai, significa selecionar para si, escolher. Eu sou eleito por ele. Esse termo não quer dizer que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição, mas que a salvação do homem não depende do que este é ou faz, porém, da vontade e amor de Deus. Efésios 1, 4 e 5. Deus ama e convida a todos para a salvação. Logo, não elege uns para a salvação e outros para a perdição. Todavia, a eleição em conjunto com a predestinação é a ação divina, por meio da qual o homem em Cristo é eleito à salvação em razão de sua aceitação a Cristo. Glória a Deus. O primeiro tópico nos diz a eleição como uma doutrina biblicamente fundamentada. A Bíblia Sagrada está repleta de textos que anunciam e discutem aquilo que denominamos de doutrina da eleição. Por eleição entende-se a capacidade divina de ser o promotor da condição de salvação daqueles que serão salvos. Em outras palavras, através da eleição, como ato livre e incondicionado, o Altíssimo proporcionou à humanidade a possibilidade da salvação. A Escritura registra casos de eleições, escolhas individuais, coletivas e nacionais, os quais tanto estão ligados à salvação como a outras questões. A escolha, a eleição de determinados indivíduos para missões específicas, conforme 1 Samuel 16, 8 ao 13. Vamos a um ponto, a eleição dos filhos de Deus para a salvação, Romanos 8, 31 ao 34. O segundo ponto, a eleição, escolha da igreja para a salvação, Romanos 11, 7, Apocalipse 17, 14. Existem anjos que são chamados de escolhidos e eleitos. E também a referência de 1 Timóteo 5 e 21. Outro ponto, a eleição nacional dos israelitas como povo em que Deus cumpriria suas promessas para abençoar todas as nações. Salmos 105, verso 6, Isaías 41 e verso 8. Então vimos que a partir destas três dimensões do conceito de eleição, pode-se demonstrar que este conceito não está restrito à temática da salvação, e sim da soberania divina. Pensemos então na questão da eleição a partir de duas perspectivas básicas, a divina e a humana. E por fim, esclareceremos aquilo que não é eleição, para que se evite uma apropriação errônea dessa importante doutrina bíblica. No entanto, a capacidade de Deus eleger, escolher, convocar determinados indivíduos para eventos específicos revela-se alguns atributos divinos. A presciência sendo diretamente associado à onisciência, a capacidade de saber de todas as coisas. A presciência é a faculdade de saber antecipadamente como tudo irá acontecer, ou seja, Deus tanto entende tudo sobre todas as coisas que estão acontecendo agora,
como sabe todas as possibilidades e consequências antes que estas coisas aconteçam. 1 Samuel 23, 1 ao 13. Outro ponto, onibenevolência. O Senhor, por saber tudo, é capaz de fazer sempre a melhor escolha e por sempre ser bom. Sua escolha nunca inclinará para o maligno ou para a produção de malignidade. Por isso, tudo que Deus deseja é bom, perfeito e agradável, conforme Romanos 12 e 2. Assim, a eleição não é um instrumento para estabelecimento das arbitrariedades de um Deus que age sem levar em consideração nada ou ninguém. Ao contrário, a doutrina da eleição é uma garantia que temos de que, naquilo que depender exclusivamente de Deus, sempre receberemos o melhor possível. Um outro ponto, a urgência da correspondência a esta dignidade da eleição. Em 2 Pedro 1 e 10, ele exorta-nos a não desperdiçar a graça que nos foi concedida por meio da eleição em Cristo, mas antes devemos viver de tal forma que aquilo que Jesus construiu em nós não seja destruído por nossas próprias ações translocadas. Hebreus 12, 25 ao 29. Há desta forma uma urgente necessidade de valorizarmos tudo o que vem de Deus para as nossas vidas, cônscios de que o maligno deseja a todo custo afastar-nos da vocação de Cristo e que nós tanto podemos colaborar para que aqueles que ainda não compreenderam a riqueza da salvação de Deus possam percebê-la. 2 Timóteo 2 e 10. Como devemos viver na expectativa da segunda gloriosa volta do Mestre. Hebreus 9 e 28. Outro ponto, o que não é eleição. Neste contexto, a doutrina da eleição não pode ser entendida como um instrumento perverso de Deus para selecionar alguns para a salvação eterna, enquanto outros serão aleatoriamente escolhidos para a condenação eterna. Como já dissemos anteriormente, Deus é um todo de bondade, jamais agiria de um modo despótico. Por outro lado, a eleição também não é um instrumento para justificar uma vida de pecados, libertinagem, descompromissada com Deus, pois fomos eleitos para obediência e boas obras, conforme Efésios 2 e 10. Assim, quem opta por uma existência de pecados e devassidão deve ser consciente das consequências eternas de suas escolhas. Hebreus 6, 4 ao 6. Tópico 2. Predestinados para filho da adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Neste primeiro ponto, o termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar. É pela preposição que indica algo antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Que a eleição é escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si, Efésios 1:4, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido de Deus. Deus, ao criar o homem, proveu de livre-arbítrio. Mas o que é livre-arbítrio?
É a faculdade mediante a qual o homem é dotado de poder para agir sem coações externas e de acordo com a sua própria vontade ou escolha. Uma vez que o homem for escolhido livre, com a capacidade de fazer as suas próprias escolhas, como conciliar esse direito com a vontade divina? Para responder a essa pergunta, precisamos entender a vontade de Deus sob dois aspectos: a vontade permissiva e a vontade diretiva. Primeiro ponto, na vontade permissiva e livre-arbítrio, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o que faz dele um ser moralmente semelhante ao Criador. É justamente a capacidade de fazer suas próprias escolhas, inclusive aquelas que não estão de acordo com a vontade divina, isto é, que se entende por vontade permissiva. O Eterno tem poder para impedir que o homem faça o mal ou o bem, entretanto lhe dá o direito de escolha. Gênesis 2, 15 ao 17, Deuteronômio 30, 15 ao 20 e Gálatas 6, 7 ao 10. Na vontade permissiva, a soberania e a onipotência de Deus não violam o livre-arbítrio humano. No âmbito da salvação, Deus sabe perfeitamente quem o rejeitará, embora que jamais interfira nessa decisão. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2 e 11. Todavia, como está patente em Isaías 1, 19 e 20, Deuteronômio 30 e 19, 1 Timóteo 1, 19, Colossenses 10 e 12, o homem pode rejeitar a salvação. No ponto 2, a vontade diretiva e predestinação. A vontade diretiva de Deus opera em conformidade com a sua sabedoria e soberania. Ele rege o curso da história e controla o universo de acordo com seus eternos propósitos. Salmos 33 e 11, Atos 2 e 23 e Efésios 1, 4 ao 9. Tudo que planejou certamente será executado. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43 e 13. Absolutamente nada escapa à vontade diretiva, direta de Deus. É nesse ponto que nós deparamos com a doutrina da predestinação. O Eterno, em seu profundo e inigualável amor, predestinou todos os seres humanos à vida eterna. Ninguém foi predestinado ao lago de fogo, que, conforme bem acentuou Jesus, fora preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25 e 41. Mas o fato de o homem ser predestinado à vida eterna não lhe garante essa bem-aventurança. É necessário que creia no Evangelho. Somente assim poderá ser considerado eleito. Tudo depende de como recebemos o chamamento do Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Deus predestinou a igreja para ser conforme a imagem do seu Filho, para filhos de adoção em Cristo, Efésios 1 e 5. Um outro contraponto é a predestinação fatalista. Este ensino só considera a soberania de Deus e não a sua graça e justiça, Romanos 11, 5, Tito 2 e 11. Em Ezequiel 18 e 23 e 33 e 11, Deus assevera o seu desejo de que o ímpio se converta, e não apenas os eleitos e predestinados. Veja em 1 Timóteo 2 e 4, João 3 e 16.
Deus jamais predestinará alguém para o inferno sem lhe dar oportunidade de salvação. Isso aviltaria a natureza de Deus. Se todos já estão predestinados quanto ao seu destino eterno, então não há lugar para escolha, decisão ou livre-arbítrio por parte do homem, o que contradiz os textos de Deuteronômio 30, 16 ao 19, Josué 24, 15, 1 de Reis 18 e 21, Salmos 119, 30, Lucas 13, 34 e Apocalipse 22 e 17. Que nós tenhamos sabedoria, discernimento com a palavra de Deus, quanto à nossa eleição em Cristo e aquilo que Deus predestinou para a sua igreja, a igreja do arrebatamento. Que persevere em santidade até o fim, na manutenção espiritual, para sermos redimidos na redenção pela sua glória. Aleluia. Conclusão: o assunto que estamos estudando tem sido alvo de muitas interpretações e especulações. Porém, a palavra de Deus nunca se contradiz, especialmente a respeito da salvação do homem. Essas doutrinas devem ser analisadas à luz da Bíblia Sagrada e de forma equilibrada. Na segurança salvífica, o crente está seguro quanto à sua salvação, enquanto ele permanece em Cristo. João 15, versos 1 ao 6. Não há segurança salvífica fora de Jesus e do seu aprisco, como também não há segurança espiritual para quem vive em pecado. Jesus guarda o crente do pecado, não no pecado. Lembramos que, mediante a fé, estamos guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes a se revelar no último tempo. 1 Pedro 1,5, Romanos 1 e 17. Portanto, o crente deve obedecer a Deus, não para que a sua obediência o salve ou o mantenha salvo, mas como uma expressão da sua salvação, do seu amor e da sua gratidão para com aquele que o salvou. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Deus tem todas as coisas submissas à sua vontade. Ele controla tudo e nada acontece sem o seu consentimento e vontade. Das aves dos céus ao lado incrustado às margens do riacho, tudo ele conhece e preserva. Embora tenha o poder para fazer tudo o que deseja, não fará nada que esteja em desacordo com a sua sábia e santa natureza, bem como os seus atributos. Apesar de o Senhor Deus ser absoluto, soberano, estabeleceu certos limites em seu relacionamento com o homem pecador, ele jamais invade o coração do homem. O Senhor não obriga nenhum ímpio a servi-lo, amá-lo ou adorá-lo. Ele diz: dai-me, filho meu, o teu coração. Provérbios 23 e 26 é o convite salvífico do Senhor. Ele espera uma entrega voluntária, um convite gracioso para habitar no coração do homem. Não queres ainda hoje unir a esse convite célico? Não deseja convidá-lo a fazer morada em tua vida? Lembre-se, ele pode todas as coisas para entrar em tua casa. Você precisa convidá-lo.
A Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Chegamos ao final de mais uma pré-aula, nesta síntese da lição 3, eleição e predestinação. Glorifico a Deus por esse projeto. Muito obrigado pela sua atenção, apoio e carinho. Agradeço a todos os inscritos em nosso canal no YouTube, bem como na nossa página no Facebook, e também a todos os que nos seguem no Instagram. Que Deus continue abençoando a sua família, igreja, ministério, classe EBD, na paz do Senhor. Meu muito obrigado e que Deus vos abençoe.